Fala pessoal, tudo bem? Professor Teodomiro aqui falando com vocês. Espero que estejam bem. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal, né? Uma nova playlist, tá? Tá chegando muita gente aí nova no nosso canal, né? De diversos modos, né? Galera do ensino médio, galera que tá estudando aí para o Enem, galera que estuda para concurso, galera que estuda para vestibulares e militares, né? Esse é o feedback que eu venho tendo de vocês, professores de matemática também, né? O professor Claudio Teodista, com a live que a gente vem fazendo aí, corrigindo provas de concurso, né? Com a parceria dele. Os parceiros matemáticos também estão se inscrevendo no nosso canal e isso é importantíssimo, né? E também para fortalecer a comunidade como um todo. E vamos deixar de conversa e vamos ao que realmente interessa. Esse é o primeiro vídeo de uma playlist que eu vou fazer aqui, né? Chamada Trilhas Militares, né? Trilha porque vai lembrar aí, né? Dos militares que fazem as suas trilhas ali, né? Eu tenho um colega aí que estudou comigo no ensino médio, né? E um amigo de infância que é cabo do exército. Então, isso é até uma coisa aí para ajudar ele também, que estuda aí para ESA, né? E um aluno meu também do ensino médio, Davi, que estuda também para provas militares. Então, para ajudar essa galera, a gente vai estar trazendo aqui questões relacionadas a esse tipo de concurso, tá? E aí, claro, né, vai fazer uma ponte com outros concursos, tá? Então, mas o foco, né, são questões de provas militares, beleza? Então vamos deixar de conversa e vamos ao que realmente importa, tá? Se você ficar com alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais que estão aqui do lado, tá? Prof. Teodomiro, tanto no Instagram como no TikTok, tá? Estão por lá, você pode falar com a gente que eu vou estar disponível aí para vocês, tudo bem? Então vamos lá, questãozinhas na tela para vocês. Bom, nesta primeira parte, né, como eu tinha falado, né, nós vamos falar sobre funções, né, definições gerais, ou seja, tudo aquilo que a gente venha a estudar, né, conceitos elementares de funções, tá? Então vamos lá. Aqui o foco não é a gente ter uma aula teórica, mas sim resolver questões, tá? E aí, durante as questões, eu vou fazendo aqui um aporte teórico, tudo bem? E aí vocês vão anotando, tá, as teorias. E mais na frente do meu curso completo que eu tô fazendo aqui no YouTube, tá? Tô na parte de conjuntos numéricos agora, né? No instante que eu tô gravando esse vídeo. Vocês vão tendo esse curso completo. Ou seja, são aulas teóricas, né? Intercaladas com exercício, tá? Então, dá uma olhadinha. Se você tem dificuldade em matemática básica, também confere aí a minha parte das lives, corrigindo prova de concurso como um todo, beleza? Então vamos lá, vamos deixar de conversa, vamos deixar de enrolação. Questão de número 1. Diz a seguinte coisa. Considere as seguintes afirmações. Primeira afirmação. Toda relação é uma função. Então, ó, usou um quantificador universal, né? Toda relação é uma função, né? Aí você deve estar se perguntando, mas Theo, que relação é essa? É uma relação binária, né? Uma relação, pessoal, ela nada mais é do que um subconjunto de um produto cartesiano de dois conjuntos. Ou seja, Theo, simplifica isso aí. Por exemplo, eu não posso dizer que toda relação é uma função. Theo, me dê um exemplo de relação. Tá, vou dar um exemplo de relação. Por exemplo, se eu disser ó, que uma relação y que é igual a 2x. Então, o que é isso? Isso aqui vai me fornecer pares numéricos, tá? Ou melhor, vou fazer melhor para você ver que nem toda relação é uma função. Então, ó, presta aqui atenção comigo. Vamos pegar dois diagramas para vocês verem isso aqui na prática. Pega dois diagramas, por exemplo, esse diagrama, este outro diagrama aqui do lado, beleza? Então, considera que nesse diagrama aqui vermelho, ele seja o conjunto A, o conjunto de partida, tá? E B seja um conjunto de chegada. E a gente queira fazer aqui uma relação R de A em B, beleza? Aí aqui eu vou colocar os números, por exemplo, 1,
2, 3 e sei lá, 5. E aqui eu vou colocar os números, sei lá, eu vou colocar 4. Aqui eu vou colocar 3. Aqui eu vou colocar 5. Beleza, tá bom. Só esses 3. E aí o que é que eu vou fazer? Imagina a seguinte coisa. A regra dessa relação, porque uma relação ela estabelece uma regra. A regra que eu vou usar nessa relação aqui é do conjunto A, quem é que A divide aqui? Ou seja, quais elementos de A conseguem dividir? Como assim, então? Ó, X divide Y, tá? Vou até escrever aqui. X divide Y. Lembrando que o X seriam os elementos de A, tá? Seriam um elemento X. E os Y seriam justamente os elementos de B, tá? Ou seja, X divide A. Então, deixa eu apagar aqui, porque eu vou começar a colocar umas flechinhas aqui agora, tá? Então, ó. Agora analisa a seguinte coisa. O que é que eu vou fazer? Ó, 1 divide 4. 1 divide 4. Por quê? Porque 4 dividido por 1 é 4. 1 divide 3. Sim, o 1 divide todo mundo, né? A gente chama até o 1 de divisor universal, né? Ele divide todo mundo, né? Qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo, tá? Vou trocar a cor aqui só pra gente não confundir, beleza? O 2 divide quem? O 2 só divide os números pares, ok? Então, 2 vai dividir o 4, beleza? Para não ficar aqui o 3 igual a 3, eu vou colocar aqui 9, tá? Para ficar bonitinho aqui, ó. Vou colocar aqui o número 9, beleza? E aí, tudo bem, vamos lá. Tá, 9. E aqui para não ficar 5 também, né? Como eu mudei aqui, eu vou colocar 25, tá? Para não ficar ainda, né? Então vamos lá. O 3 divide 9, beleza? E o 5 divide 25. Nota uma coisa, isso é uma relação, Theo? É uma relação. Mas isso é uma função? Não, tá? Então, se eu mostrei um contra-exemplo, eu mostrei que nem toda a relação é uma função. Por quê? Porque o que é uma função? Uma função é uma relação que associa a cada elemento do conjunto de chegada um correspondente num conjunto, aliás, num conjunto de partida, um elemento no conjunto de chegada. E esse X, né, esse elemento, ele não tem duas imagens, né? Para ser função, ele não pode ter duas imagens, ou seja, um elemento X, um exemplo. Eu não posso, por exemplo, ter uma função, não posso dizer que isso é uma função, por conta do 1 que está aqui. Por quê? Porque o 1 divide 4, divide 9, divide 25. Logo, furou a definição de função, onde diz que existe um único X que se relaciona com o Y, tá? Agora, o que é único é o elemento X, tá? Ou seja, daqui não sai duas flechinhas, tá? Só pode sair uma para ser função. Então, toda relação é uma função. Isso aqui é uma falácia, tá? Isso aqui é uma mentira, tá? Isso aqui é falso. É falso. Toda função é uma relação? Sim. Toda função é uma relação. Por quê? Uma função, ela associa a um elemento a outro na forma, a única consideração para a gente dizer que é uma função é esse elemento do conjunto de partida, ele só pode se relacionar com um elemento do conjunto de chegada, tá? Elemento de partida seria do conjunto A e de chegada do conjunto B, tá? Então, quer dizer que se eu apagasse o número 1 dessa relação, isso aqui, 2, 3, 5, em 4, 9, 25, seria uma função? Sim, seria uma função. Por quê? Porque cada elemento do conjunto de chegada, de partida, se relaciona com um único elemento no conjunto de chegada, tá? Ou seja, toda função é relação. Isso aqui é
verdade, beleza? Item 3 diz a seguinte coisa: se uma relação R de A em B, isso aqui pode ser denotado também desta forma, tá? R de A em B é uma função. Se isso é uma função, então o domínio de R, ou seja, o domínio da relação, é o conjunto A. Theo, o que é o domínio? O domínio, ele é o conjunto de partida. Domínio é o conjunto de partida. É de A que está partindo os elementos para chegar em B. Então, realmente, se A é o domínio da relação, A também é o domínio da função, tá? Então, isso aqui também é verdadeiro, beleza? Conjunto de partida é chamado de domínio. Lembrem que o conjunto de chegada, ele é chamado de contradomínio, tá? E os elementos do contradomínio que estão relacionados com os elementos do domínio, a gente chama de imagem, tá? Mas na frente vai ter questão perguntando isso. E aí ele pede qual é a correta, né? Que já estava marcada aqui, né? Que era a letra D, não é isso? Ó, letra D, que é a questão de número 1, ela é falsa, né? 2 e 3 são verdadeiros, tudo bem? Questão de número 2 diz a seguinte coisa: seja a função f de D em R. Que R é esse, Theo? R é o conjunto dos números reais. E esse D é um conjunto genérico. Que aí ele vai dizer que é esse aqui, ó. E aqui a regra da função, tá? Ó. D, ó, f de x igual a 2x mais 1. Isso aqui é a regra da função, tá? E o domínio, né? O domínio, ou seja, o conjunto D, é esse conjunto aqui, ó. Formado pelos elementos menos 2, 1, menos meio e 1. Determine o conjunto imagem de F. O que é a imagem de F? São os elementos do contradomínio que se relacionam com os elementos do domínio. Como é que eu calculo isso? Bom, é só trocar o x pelos valores do domínio. Você realiza as operações, encontra a imagem. Então a gente vai calcular aqui, ó. Por exemplo, vamos começar aqui, ó, calculando f de menos 2, tá? F de menos 2. O que é que eu vou fazer? Eu vou trocar onde tiver x por menos 2. Então aqui é 2 vezes menos 2 mais 1. Exatamente. 2 vezes menos 2 é menos 4. Mais 1 é menos 3. Qual é o conjunto imagem que tem o valor menos 3? Vocês vão fazer isso na hora da prova, pessoal. Ó, aqui tem menos 3 e aqui também tem menos 3. Nas demais não tem, então você já corta as demais, não pode ser. Beleza? Vamos agora para f de menos 1, tá? Quem é f de menos 1? Bom, é 2 vezes menos 1 mais 1. Não vá somar isso aqui para dar zero não, tá? Primeiro a gente multiplica. Lembra as expressões numéricas? Se tiver com dúvida, volta na minha live de matemática básica, tá? Aqui vai ficar menos 2 mais 1, que isso aqui vai dar menos 1. Então, menos 3, menos 1. Obviamente, já estava aqui, beleza? Aí agora, o próximo valor que eu calcular já vai matar a minha questão, tá? Ó, f de menos meio, tá? F de menos meio é quem? É 2 vezes menos meio mais 1. Então, pessoal, 2 vezes meio, quanto é 2 vezes a metade? A metade mais a metade dá 1 inteiro, não é? Então, como esse inteiro é negativo, então aqui vai ficar menos 1 mais 1, tá? Ou seja, também a mesma coisa de corta, não é isso aqui, ó? E aí a gente vai ficar com 0, beleza? Então, não é 1, é 0. E aí o item fica a letra B. Então, e para verificar realmente se é o 3, você calcula f de 1. F de 1 é 2 vezes 1, que é 2, mais 1, 3. Pronto, morreu. Item B, beleza? Questão de número 3. Vamos lá. Diz a seguinte coisa: se f de x é igual a 2x ao cubo, então os valores f de 0, f de 1, f de 2, f de menos 2 e f de meio são respectivamente quanto? Bom,
É a mesma ideia, eu não preciso calcular tudo, mas eu vou calculando aquilo que eu achar mais fácil, tá? E aí eu vou vendo se dá para eliminar alguém e já matar o gabarito, tá? Então é o que eu vou fazer aqui, ó. Então, ó, quem é F... Opa, perdão. Quem é F de 0? É eu trocar o x por 0 aqui, ó. Vai ficar 2 vezes 0 ao cubo. Ah, tá. Então isso aqui vai ficar 2 vezes 0, porque 0 ao cubo é 0 vezes 0 vezes 0, que dá 0. Então 2 vezes 0 é 0. Então tem que ter 0. 0, 0, 0. Então não pode ser D e nem pode ser A. Não, já vai cortando. Beleza? Quem é F de 1? Ó, vou calcular. F de 1 é 2 vezes 1 ao cubo. 1 ao cubo é o quê? Não é 1 vezes 3 não, tá? É 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Então aqui fica 2 vezes 1, que é o quê? 2. Então tem que ter 2. Aqui é menos 6, não é? Aqui é menos 2, não é? Aqui é 2, ó. Então já matei a questão. E preciso perder meu tempo com as demais, tá? Mas se eu quiser, Théo, 2. 2 vezes 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. 8 vezes 2, 16. Menos 2, Théo. Como o expoente é ímpar, vai ficar negativo. Então fica menos 8 vezes 2, que dá menos 16, tá? Então realmente aqui é o item E. Beleza? Questão número 4. Diz a seguinte coisa. Considere as funções de R em R. Isso aqui seria o domínio. E esse aqui seria o contra-domínio, tá? Os reais. Definidas por f de x é x menos 2. E g de x é 3x mais 2. Calculando f de meio menos g de menos meio, pessoal, encontra-se qual o valor? Então, primeiro, eu vou ter que calcular os valores dessas funções, né? O valor numérico da função. Eu vou calcular primeiro f de meio. Que é f de meio? É substituir o x por meio na f de x. Que é f de x? É x menos 2. Então, no lugar de x vai ficar meio menos 2. Beleza? E aqui fica o que, ó? Bom, como os denominadores são diferentes, ó, vai ficar 2, aí eu multiplico, né, ó. 2 vezes 2, 4, né? Então aqui fica, tirando um MMC, né? 1 menos 4, fica aqui menos 3 meios. Esse aqui é o valor de F, tá? F de meio, beleza? Agora, vamos calcular o valor de G, né? G de menos meio. E aí, que é G de menos meio? G de menos meio vai ser 3 que multiplica menos meio mais 2. Bom, 3 vezes menos 1 é menos 3 sobre 2, tá? Que é numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. E aí, ficando com 3 vezes menos 1, menos 3, 1 vezes 2, 2. Mais 2 estava aqui fora. Novamente, calculando o MMC, né? A gente vai ter menos 3... Opa, perdão. Menos 3 mais 2 vezes 2, 4 sobre 2, né? Que é o MMC entre 2 e 1, né? Então eu fico que G de menos meio fica sendo menos 3 mais 4, né? Eu tô devendo 3, paguei 4, vou receber o troco de 1. Então fica aqui 1 meio, beleza? E calculando esta diferença, né? Eu vou pegar este valor, ó. Vou pegar este valor e subtrair desse, calcular a diferença. Então, ó. Portanto, o que eu vou ter é menos 3 sobre 2 menos o meio, né? Menos meio aqui no caso, não é isso? Menos meio. Como os denominadores são iguais, o que é que eu faço? Repete o denominador e faz a operação com os numeradores. Então é menos 3 menos 1. Fica o que aqui? Menos 4 sobre 2, resultado menos 2. Por que, Théo? Porque uma fração A sobre B é o mesmo que o quociente, né? A por B. Ou seja, menos 4 dividido por 2 é menos 2, letra B, né? E como diz o professor Santo Curió, letter B, né?
E aí a última questão, que é uma questão de análise gráfica, que é para saber qual dos gráficos abaixo não representa uma função. Quando é que um gráfico ele não é uma função? Você tem que lembrar que para existe um único x que se relaciona com y, ou seja, só existe para ser função. Ó, você vai gravar isso aqui, ó. Para ser função, o valor do domínio x é único. Como assim, então, é único? Não pode ter um x se relacionando com dois y distintos. Ou seja, f de 1 se dá 2. Para ser função, não tem como f de 1 dar 3. F de 1 só dá 2 para ser função. Entendeu? Ou seja, o x é único. Agora o y não. Eu até uso uma analogia, eu gosto de dizer assim, ó, imagina que o domínio, né, que seria o x, ele é uma família conservadora. Deixa eu ficar maior. Ele é uma família conservadora. E o y, ele é uma família mais bagunçada. E aí vocês vão pensar assim, ó, no x, pensa assim que é o conjunto das mulheres. Então, as mulheres só vão se relacionar com um homem. E aí, isso é o que acontece, né? E aí, só que o Y, vocês vão gravar assim, o Y é uma família de homens desmantelado. Você pode ter na família homens que não são desmantelados, mas pode ter alguns que são. Ou seja, você pode ter um Y se relacionando com dois X diferentes. Mas você não pode ter um X, ou seja, uma pessoa conservadora, se relacionando com duas pessoas, ou seja, com dois Y, tá? Espero que vocês tenham entendido aí a minha analogia, tá? Por quê? E aí, o que é que você vai fazer aqui? Uma dica, né? Para vocês identificar isso pelo gráfico. Bom, nota uma coisa. Esse eixo aqui, ó, horizontal, ele é o eixo das abscissas, né? Ou seja, o eixo do X. E esse eixo vertical, ele é o eixo das ordenadas. Então, se cada X só se relaciona com o Y, se vocês traçarem uma reta paralela, preste atenção, se vocês traçarem uma reta paralela a Y, só vai bater em um lugar no gráfico, tá? E aí, se vocês fizerem isso, ó, por toda a função, ó, tô vendo que eu posso traçar quantas retas paralelas eu queira aqui, ó, que sempre vai tocar apenas em um local do gráfico, ou seja, isso aqui é função, beleza? Isso aqui, vou até anotar aqui para ficar mais bonitinho. Isso aqui é função, beleza? Por que, Theo? Porque se eu traçar retas paralelas aqui, ó, só vai tocar em um ponto no gráfico, beleza? Só vai tocar em um ponto no gráfico. Por quê? Porque cada X só se relaciona com um único Y, beleza? Olha aqui no item B. Olha no B o que acontece. Se eu traçar uma paralela aqui, ó, tracei aqui, ó, uma paralela. Deixa eu pegar aqui outra cor. Ó, tracei aqui uma paralela. Nota uma coisa, ó. Tá vendo que essa paralela, ela tá tocando em dois valores? Ou seja, são duas alturas, ou seja, o X é o mesmo. Porque aqui, ó, é vertical, então o X é o mesmo. Mas aqui, ó, são dois valores de Y. Por exemplo, aqui poderia ser 1 e aqui poderia ser menos 1, por exemplo, tá? Menos 1 aqui onde estiver batendo. Ou seja, são dois valores diferentes para Y. E X só se relaciona com um único Y, tá? Eu coloquei aqui que o X é único, tá? Mas o que eu quis dizer é que o X só se relaciona com um único Y, tá? X se relaciona, porque uma função é a relação com um único Y.
tá? Foi o que eu quis dizer, por isso que eu disse que x é único, porque o x só se relaciona com um y, beleza? E aqui não está acontecendo, portanto, aqui não representa uma função, é a letra B, beleza? Vamos olhar as outras, porque são funções, tá? Essa daqui seria uma função linear, tá? Dentro de um intervalo fechado, ou seja, um conjunto finito, tá? Então não estranhe, até tá faltando uma parte do gráfico, não está, tá? É porque aqui, por exemplo, se aqui fosse, por exemplo, o número 5, então o domínio dessa função, se eu dissesse que aqui era bolinha fechada, por exemplo, o domínio da função seria de 0, e aqui também bolinha fechada, seria de 0 até 5, tá? Isso se eu tiver falando do domínio, tá? Isso aí é conversa mais pra frente, tudo bem? E aí seria uma função linear. Aqui não é função, beleza? Então nem vale a pena a gente falar dali, tá? Item C. O que é o item C? O item C é uma função também, né? É função. Por quê, Theo? Porque se eu traçar retas paralelas, só vai tocar em um único ponto. Só vai tocar em um único ponto. Ó, tracei, ó. Só bateu aqui, ó. Bateu aqui, tracei, só bateu aqui. Você pode passar quantas você quiser. Se pegar aqui uma no eixo, só bateu aqui. Então é uma função, e essa aqui é uma função do polinomial do segundo grau, né? Uma função onde o gráfico dela é um arco de parábola, tá? Uma concavidade voltada para cima. Mas na frente a gente discute sobre isso, tá? O item D é função também. Por quê? Se eu traçar retas paralelas, ó, traçar paralelas, eu vou encontrar, ó, apenas um único correspondente em y, tá? Cada x só se relaciona com um único y, beleza? Então aqui também seria função, tá? Aqui também é função, beleza? E aí pra gente encerrar com chave de ouro, essa daqui, tá? Seria uma função do tipo raiz de x, por exemplo, tá? Raiz quadrada de x, tá? Aqui o gráfico é mais ou menos isso aqui, tá? Seria uma função constante, né? Tem uma função constante, tem gente que diz que é uma função linear, vai depender da literatura, né? Mas é função, né? Porque se eu passar aqui retas paralelas, né, ao eixo das ordenadas, só vai tocar em um único ponto. Aqui é um grande exemplo, né, de que o x é único e o y não. Por quê? Por exemplo, ó, se a gente disser que aqui é menos 5, aqui é 2 e aqui é 5, por exemplo. Note que, vamos supor que aqui é 3, tá? Note que, vamos dizer que essa função aqui é uma função f. Olha só, f de menos 5, aqui ó, f de menos 5 é igual a f de 2, que é igual a f de 5, que é igual a 3. E lembrem que f de x, essa notação, é a mesma coisa que dizer y, tá? Ou seja, tem diferentes valores de x, ó. Mas o y, ele é único para cada um deles. Como assim, Theo? O 2 não tem dois valores de x diferentes. Por isso que ela é função, beleza? O x, ele só pode se relacionar com 1, ou seja, x só pode namorar com um y. Agora, um y pode namorar com quanto x ele quiser, tá? Por exemplo, aqui, ó, o 3 é um y. Ele tá namorando com quantos x aqui? Ele tá namorando com menos 5, com 2, com 5 e com uns infinitos. Existem infinitos namorados aí de 3, tá? Com essa analogia que eu estou fazendo. Portanto, isso aqui também é função, beleza? Espero que vocês tenham entendido aí e também gostado, tá? Então, curta, comenta, compartilha aí, manda para os colegas de vocês. Valeu e até a próxima.